Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia, aqui é o seu lugar, então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo a partir de agora. Não esquecendo de ativar o sininho de notificações, porque aí, quando eu postar, publicar qualquer vídeo, você vai ser o primeiro a recebê-lo. Hoje nós vamos ter aquele bate-papo de sempre, descontraído, gostosinho, sem roteiro. Vamos falar de um acontecimento aí que houve nas últimas semanas. Vou dar a minha opinião. Então teremos hoje o quê? Um bate-papo com chazinho, porque hoje é chazinho, não é café, tá um dia frio, um dia chuvoso, aquela chuva fininha, persistente. Tá parecendo inverno, embora a gente já esteja pertíssimo do verão, né? Mas tá gostoso. Eu gosto de dias assim pra ficar em casa, pra poder bater um papo, né? Gostoso bater um papo no dia chuvoso com um chazinho quentinho. Meu chazinho é de hortelã. Vocês curtem chá de hortelã? Então fica comigo, porque o assunto de hoje é babado, é confusão, é fofoca. Vou comentar o que eu achei da demissão de Silvio de Abreu. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Bom, gente, essa notícia aí já tá ficando quase velha, né? Foi há umas 2 semanas atrás que o senhor Silvio Eduardo de Abreu foi destituído do seu cargo de diretor de teledramaturgia da Rede Globo. Eu fiquei empolvorosa com essa notícia, muita gente ficou empolvorosa como eu, foi uma publicação pra cá, outra postagem pra lá, e todo mundo falando no assunto, e eu confesso, fiquei muito feliz, gente. Foram 6 anos aguentando, suportando, lendo sobre as decisões absurdas do Silvio de Abreu na teledramaturgia da Rede Globo. E eu tô aqui no meu local de fala, entendeu? Podendo falar com convicção do que eu vou falar agora, porque como um bom noveleiro, como um bom admirador da teledramaturgia, apaixonado por teledramaturgia brasileira principalmente, eu me sinto muito empoderado e muito à vontade para falar sobre esse tema, né? Afinal de contas, nós estamos num canal que se chama Você Viu a Novela Ontem? E onde a gente aborda todos os tipos de assuntos relacionados à teledramaturgia e falar de Silvio de Abreu e das suas decisões e escolhas absurdas durante a sua temporada, né? O seu tempo de diretor de teledramaturgia da Rede Globo. Decisões que eu considero super equivocadas e que me deixaram assim, ó, com a pressão lá em cima, com o coração palpitando de raiva e de revolta. Gente, tem muita coisa pra falar nesse vídeo hoje. E assim, primeiramente, é importante eu falar pra vocês que eu sou um admirador da obra do autor Silvio de Abreu. É impossível qualquer pessoa com uma sanidade mental mínima, né, normalizada, não reconhecer que o Silvio de Abreu é um grande profissional, um grande novelista, que iniciou lá nos anos 70, dando pontapé inicial a comédias pastelão, que era uma coisa que não era comum, né? Ele iniciou fazendo isso em 1978, acho que foi a primeira novela dele na Globo, chamada Pecado Rasgado. Ainda não era um filão de comédia pastelão, muito rasgada, assim. Mas em 1982, acho que o Jogo da Vida é de 82 ou de 81, não me lembro agora. Mas Jogo da Vida começou com essa coisa da comédia, né? No horário das 7. E parece que foi implementado ali pelo Silvio de Abreu. E isso acabou virando uma tradição, né? No horário das 7. Porque aí depois eram outros autores que seguiram o mesmo caminho, como Cassiano Gabus Mendes e outros. Mas em 1983, aí sim, o Silvio de Abreu, ele colocou ali a pá de cal no que seria o estilo dele em novelas, né? A comédia rasgada. Mas quando a gente fala em comédia pastelão, a gente pensa, bom, comédia pastelão, às vezes, insulta a inteligência do telespectador, né? A gente pode fazer uma comparação com o Valcir Carrasco, por exemplo. Mas a gente entra na questão do texto. As comédias do Silvio de Abreu, elas, mesmo sendo pastelão, rasgadas, elas eram muito inteligentes, eram produções muito refinadas, tinham um requinte, tinham um elenco primoroso. Então, Guerra dos Sexos, em 1983, foi o ápice
do início, assim, né? Da carreira do Silvio de Abreu. Ali, ele escreveu seu nome na teledramaturgia brasileira e continuou só fazendo sucessos. Depois veio Cambalacho, que foi um estrondo. Depois veio Sassaricando, que a gente tá podendo conferir agora no Viva. Até ele ser promovido pro horário nobre. Agora, claro, não vou falar aqui do Valser Carrasco à toa, né? Comentei Valser Carrasco, porque assim, o Valser, às vezes você pega as novelinhas das 7 dele, você vê aquela coisa do pastelão, da torta na cara, do chiqueiro, e aí você pensa, ah, não é uma coisa boa. Mas é divertido, assim, eu já falei outras vezes, o Valser Carrasco, ele é muito divertido e engraçado, mas tem a questão do texto, às vezes, né? Às vezes não é um texto muito inteligente de se ouvir. Diferente do Silvio. O Silvio vem do cinema, ele tem uma referência cinematográfica muito grande. Então, mesmo fazendo comédia rasgada, o Silvio tinha uma elegância na condução das suas tramas, né? De todas essas tramas. Era uma coisa muito bem amarrada. Eu acho que o Silvio de Abreu é um dos maiores costureiros, né? De tramas novelísticas que eu conheço. Porque ele constrói, ele costura as suas tramas, os seus núcleos de uma maneira que aquilo se interliga de um jeito tão perfeito. E aí eu passei a admirar ele, o Silvio de Abreu, quando ele foi pro horário nobre. Eu era muito criança quando ele fazia as novelas das 7, via um trecho ou outro, né? Eu lembro que eu confundia bastante Brega Chic com Sassaricando, achava que eram dos mesmos autores, mas não tinha nem como ser, porque primeiro veio Brega Chic e depois Sassaricando substituiu, então não tinha como ser dos mesmos autores. Aí, em 1990, o Silvio veio com Rainha da Sucata, tentou levar esse mesmo estilo pastelão, comédia, para o horário nobre, não deu muito certo. Aí teve que segurar, né, o freio e colocar uma coisa mais séria na trama. Ele pediu a ajuda de outros roteiristas, como Gilberto Braga, colocou a história nos eixos. Ele passou por vários problemas no início de Rainha da Sucata, pra novela pegar o público de jeito, conquistar o público, mas depois que conquistou, aí foi só sucesso, só bons frutos. Rainha da Sucata é uma das melhores novelas dos anos 90, uma das melhores novelas das 8, tá no hall aí das grandes novelas da teledramaturgia, um elenco assim sensacional, primoroso, eu gosto muito e fiquei um fã do Silvio de Abreu a partir de Rainha da Sucata, mas foi em A Próxima Vítima, de 1995, que eu realmente me apaixonei pelo Silvio. É a minha novela preferida, uma das, né, minhas novelas preferidas das 8, eu acho que tá no meu top 3 de novelas das 8 preferida. Antes disso, antes de A Próxima Vítima, depois de Rainha da Sucata, o Silvio voltou pro horário das 19 horas, fez Deus nos acuda, que era outra novela cômica muito, muito boa. Então assim, eu passei a gostar menos do Silvio de Abreu um pouquinho antes dele virar diretor de teledramaturgia, em Belíssima, que eu criei uma grande expectativa. Eu já não gostei tanto da trama. Depois veio Belíssima de 2005, depois 5 anos depois veio Passione, em 2010. Também não gostei, achei uma trama muito truncada, sabe? Eu acho que ele costurou muito bem a trama com a questão da pedofilia, né? Que a Mariana Ximenes tinha sofrido abuso quando criança, acabou matando seu abusador adulta. E isso eu achei perfeito. Ele abordou a pedofilia de uma forma que ninguém percebeu tanto e no final ele veio ali com um tiro de misericórdia. Eu achei de uma inteligência absurda, mas eu não gosto do desenvolvimento de Passione. Eu acho que é uma trama barriguda, enrolada, não era uma trama que me prendia. Belíssima, a mesma coisa, apesar dos atores maravilhosos, Glória Pires, Cláudia Abreu e Fernanda Montenegro em uma, e aí a Fernanda novamente em Passione, com a Mariana Ximenes, Reinaldo Giannichini. Enfim, os elencos do Silvio são sempre primorosos. E eu amei muito o Silvio durante muito tempo. Eu sou até fã de uma novela que é detestada por muita gente, que é As Filhas da Mãe. Eu achei aquela novela, pra mim ela é assim o meu flop preferido do autor, do horário das 7. É uma novela que eu achei injustiçada porque ela foi abortada, né? Era uma novela que ia ter 7 meses, acabou terminando com 4 meses, desperdiçando um elenco incrível. Mas enfim, é questão de gosto, eu gostei bastante. E aí o Silvio, eu acho que ele fechou a sua carreira como dramaturgo muito mal.
porque ele cismou em fazer o remake de Guerra dos Sexos, uma novela super datada, que a gente viu isso no ar. Ele poderia ter adaptado melhor para os dias atuais, mas ele quis, tipo, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V ali com outros atores e não deu certo. Foi um fracasso retumbante, foi uma novela ruim, mas foi uma novela ruim. E aí já vinha Belíssima, Passione, Guerra dos Sexos, que aí foi um consenso geral. Passione, Belíssima é uma coisa muito particular minha de não ter gostado. Mas eu já meio que torci o nariz pro Silvio nas últimas tramas dele. Aí ele foi, né, recebeu aí essa promoção de virar diretor de teledramaturgia, que era um núcleo que não existia ainda, foi criado, inventado, porque existia assim, um diretor de entretenimento na Rede Globo que meio que tomava conta do entretenimento no geral. Novelas, seriados, minisséries, linha de show. Aí tinha outro diretor para jornalismo, outro diretor para esporte. Aí eles meio que destrincharam o setor de entretenimento, assim, compartimentaram, né? Cada setor do entretenimento teria um diretor, teria um chefão do entretenimento, e aí as séries teriam um diretor, a linha de shows teria outro diretor, as novelas outro diretor, e aí colocaram o Silvio de Abreu para ser o diretor das novelas. E aí ele começou a se sentir o cacique da tribo toda, fazer e desfazer. Então aqui eu anotei, né, alguns absurdos que ele fez pra gente comentar e pra justificar porquê da minha alegria em ver o Silvio destituído deste cargo finalmente. Eu esperei 6 anos por isso, eu torci, eu pedi aos deuses da televisão, da teledramaturgia que isso acontecesse e finalmente aconteceu. Eu até fiz uma publicação, né, postando uma das matérias sobre a demissão do Silvio de Abreu numa rede social, dizendo que pra mim era a melhor notícia de 2020. Também um ano tão horrível como esse, não é muito difícil que uma notícia boa seja a melhor do ano, né? Mas vamos então saber, passo a passo, o que foi que o Silvio de Abreu fez de tão grave, na minha opinião, tá, gente? Essa é uma opinião muito pessoal, muito particular. Tem muita gente que eu sei que compartilha comigo dessa opinião, mas eu também conheço muita gente que acha que ele fez uma ótima gestão, que as escolhas dele foram perfeitas. Então, assim, vai de pessoa pra pessoa. Não me levem a mal, não me xinguem nos comentários, tá? Não fiquem com raiva de mim, é só uma opinião muito particular mesmo, e eu vou tentar aqui dar a minha justificativa para vocês entenderem. Bem, desde que o Silvio de Abreu ele assumiu o cargo de diretor de teledramaturgia da Rede Globo lá em 2014, eu acho que ele tomou atitudes muito incoerentes relacionadas à carreira dele como novelista. Ele foi um novelista tão primoroso e de repente ele estava num patamar onde ele escolhia, onde ele podia escolher as tramas e histórias que iam ao ar. Uma vez ele foi o escolhido, de repente ele estava do outro lado. E aí, em vez dele usar os mesmos critérios que era usado para ele quando ele era um bom novelista, ele começou a escolher qualquer coisa, porque eu dava para se perceber que as tramas, as histórias que ele aprovava para ir ao ar não tinham nem 50% da qualidade das tramas que ele próprio escrevia. Então, se fosse um autor medíocre, né, um autor mediano, que nunca teve novelas muito boas, avaliando novelas também não muito boas, daria para entender, mas não era o caso. Era um grande autor selecionando histórias e novelas medianas para serem produzidas. A gente percebia que ele escolhia histórias, né, novelas, que visavam apenas o lucro da empresa, sem dar chance para histórias ousadas ou inovadoras, sempre mais do mesmo, sempre indo pro lado mais previsível da coisa, mais popularesca, né? Apostando mais no populacho mesmo, que o populacho não tem tanto critério, então qualquer coisa que você jogue ali pro populacho assistir, ele vai gostar. Então eram novelas bobas, rasas, de apelo muito fácil. Algo que você não precisava parar um pouquinho pra digerir, pra refletir sobre o tema. Eu acho que essas tramas são muito válidas, né? Histórias rasas, bobas, são válidas pra cada momento, pra cada horário. Mas existe um horário, assim, que a gente quer uma coisa mais, sabe? Mais profunda, mais forte, pra parar e pensar e refletir mesmo. Mas isso não tinha vez na gestão Silvio de Abreu, que só para começar conseguiu a proeza de aprovar 5 novelas seguidas em horário nobre, que foram um fracasso retumbante.
vocês com certeza sabem de quais novelas eu estou falando. Não foram seguidas, mas teve uma, aí uma novelinha melhor e depois 4 seguidas. Então, começou com Em Família, em 2014, que foi dita como a última novela, né, do Manuel Carlos. Criou-se uma grande expectativa. Eu acho que a culpa nem foi tanto do Silvio, porque a gente queria muito assistir essa última trama, né, do Maneco, que acabou sendo a última trama mesmo, né? Não vou nem precisar de aspas aqui, mas eu espero que seja a última, entre aspas, que o Maneco ainda venha com uma minissérie, se ele conseguir escrever. Mas enfim, criou-se uma grande expectativa. Foi montado um elenco, na minha opinião, bem fraco, né, para ser a dita última trama do Maneco. Tivemos uma Helena nada óbvia, que foi a Júlia Lembert, um acerto. Eu amei essa escolha, mas eu esperava muito mais, esperava ver a Júlia brilhar muito mais. Acho que foi a primeira grande protagonista da Júlia e infelizmente ela não teve a chance de brilhar, porque a novela era muito ruim. A novela foi encurtada em um mês, a novela tinha fracassos seguidos de audiência. A novela era ruim, gente. A novela era ruim. E aí eu acho que a culpa não foi tanto do Silvio. Aí tivemos Império, né? Depois de Babilônia, que foi razoável. Mas aí sim, aí depois de Babilônia... Babilônia não, Império. Veio depois de Em Família. E aí depois de Império é que degringolou de vez. Porque aí o Silvio Santos começou a meter o bedelho. A meter a colher na história dos outros. A querer modificar as tramas, reescrever histórias. E isso, gente... Ninguém suporta. Qual é o autor experiente que suporta ver alguém modificando a sua trama em nome de uma audiência melhor, sabe? Não dá. A gente tem que fazer o telespectador engolir aquela história. Se ela for uma história boa, a gente tem que fazer o telespectador perceber que aquilo é bom. E se modificar, não descaracterizar a trama. E foi isso que o Silvio fez em Babilônia, de 2015, que veio logo depois de Império, né? Estreou em março de 2015. Era outra novela com alta expectativa, porque tinha não só o grande Gilberto Braga na autoria, mas também Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, 3 grandes autores. Vieram com uma novela forte, com uma novela polêmica, pegaram pesado no início. Veio os evangélicos todos detonarem a trama, com preconceito e com homofobia, falando que não era pra família. Isso fez muito mal pra novela. E aí o que aconteceu? Em vez de amenizar a história, não, descaracterizou tudo, acabaram, destruíram com a história. Dizem que não era uma boa trama desde o início, que não tinha um alicerce, que não se segurava aquela história, mas eu acho que mesmo assim eles podiam refazer a novela, refazerem, né, com muitas aspas, de uma maneira que ficasse muito mais palatável, digerível e boa. Mas a novela foi mexida, e o Silvio de Abreu se metendo, e foi um horror. Aí depois de Babilônia veio o que? Depois de Babilônia a gente teve a Regra do Jogo, também prometeu muito, a novela do mesmo autor da Avenida Brasil. João Manuel Carneiro veio querendo fazer um seriado em forma de novela das 9. E aí se encalacrou todo também, era uma novela escura, era uma novela pesada, uma novela que não deu certo, uma novela que esbarrou no sucesso surpreendente, inesperado de Os 10 Mandamentos na Record, que já era uma novela para toda a família, bíblica, uma novidade da Record, né, que acabou tombando a Regra do Jogo, assim, tombando não, porque Os 10 Mandamentos nunca ultrapassou a audiência de A Regra do Jogo, nunca ultrapassou a Globo em novelas, mas ficava muito perto. A Regra do Jogo estava com uma audiência que não era esperada, né? Uma audiência abaixo do esperado, e aí veio Os 10 Mandamentos com uma audiência maior do que o esperado. Então a Globo ficou muito ali sem saber o que fazer, começou a apelar, começou a ficar desesperada. O João Manuel Carneiro ainda conseguiu recuperar alguma coisa ali, alguma dignidade na reta final, mas foi uma novela ruim também. Aí teríamos A Lei do Amor, a primeira novela da Maria Adelaide Amaral com o Vicente Villari, às 9 da noite, tudo certo, tudo lindo, tudo perfeito. Não vai ter mais A Lei do Amor depois da Regra do Jogo, mudar tudo, vamos adiar essa trama para o fim de 2016, porque é ano de política, a novela fala de política, vai encalacrar, o meio de campo não vai ser legal. Fizeram todo um furdunço por causa disso, porque a novela ia ser um fracasso se fosse ao ar em março de 2016. E aí levaram o Benedito Rui Barbosa, que já estava programado para entrar no ar às 6 da tarde, com o velho Chico.
elevaram ele ao horário nobre novamente. Ele que estava há anos sem fazer novela em horário nobre, desde 2002, volta para o horário nobre em 2016, com o Velho Chico no lugar de A Lei do Amor, né? Antes de A Lei do Amor, não ia nem entrar no horário nobre, entrou antes da Lei do Amor, depois de A Regra do Jogo. É uma novela arte, digamos assim, com uma direção diferenciada, que é a direção do Luiz Fernando Carvalho. É uma novela que eu não gosto, é uma novela que não me chama atenção, apesar da fotografia e de tudo mais. Tem muita gente que adora, que é fã. Pra mim, foi uma novela, um fracasso, pra mim, meu gosto pessoal, foi uma novela ruim. E foi um fracasso de audiência também, né? O povo não curtiu muito aquele estilo, Antônio Fagundes de peruca, e o texto sempre modorrento do Benedito Rui Barbosa, falando de terra, aquelas coisas todas. Não gostei de Velho Chico, aí veio também aquele ranço da homofobia do Benedito, logo na novela, na festa da novela, festa de lançamento da novela, falando bobagem, aí aumentou mais meu ranço ainda. Não gostei de Velho Chico, também não teve audiência boa, e no final da novela ainda me morre o pobre do Domingos Montanhera, aquele ator maravilhoso, super promissor, né? Um galã promissor, um galã maduro, que a Globo tem muito pouco no seu elenco. E foi isso, gente. Uma novela que pra mim tem que ser esquecida. Pra mim, volto a falar. Tem gente que ama, tem amigos que amam. Não entro no mérito dessa questão com eles, porque é babado. Mas depois de Velho Chico, então colocaram A Bendita da Lei do Amor. Uma novela que eu tava ansiosíssimo pra assistir. E o que acontece? Acontece que é uma porcaria. Deixa essa essa novela. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não conseguiu a audiência desejada, Silvio de Abreu foi lá, meteu a mão no babado e destruiu a novela. Ele tentou fazer isso com o Velho Chico, mas Benedito Rui Barbosa bateu de frente com ele. Na minha novela você não mete a mão. Ele não conseguiu descaracterizar Velho Chico, porém ele descaracterizou as outras. Descaracterizou Babilônia, depois descaracterizou A Lei do Amor. Então ele fez esse inferno aí às 9 da noite, durante 5 novelas praticamente seguidas. E aí me vem A Força do Querer, Santa Glória Pérez pra salvar o horário. Só que aí ele volta a fazer M, né? Porque ele começa a colocar o Valcir Carrasco toda hora pro horário nobre. E pra mim, gente, já falei disso aqui, vou falar. Valcir Carrasco não é autor para horário nobre. Ponto final. Não vou falar mais nada, tá? E aí vem a questão também da panelinha do Silvio de Abreu. Ele é um autor que ele gosta muito de formar panelinhas, né? Uma coisa que eu acho pavorosa, gente. Claro que no ambiente de trabalho, você tem o seu grupinho, aqueles pessoas que você gosta mais, que você conversa mais. Mas aí, quando essa questão da panelinha começa a prejudicar os outros, que não tá dentro da sua panela, ou que você não tem tanta intimidade pra promover sempre cada vez mais os puxa-sacos, porque é isso que o Silvio Santos gostava, de puxa-saco. E os puxa-sacos dele sempre estavam nas filas das novelas. Então, eu vou citar 3 autores aqui. Já falei do Valcir Carrasco. O Valcir Carrasco é uma máquina de fazer audiência. Então, não adianta, eu não sei o que esse homem tem, não sei se ele tem algum pacto, eu não sei se é a técnica daquela coisa do apelo fácil, né? De agradar o populacho, ele tem isso. E ele é uma máquina de fazer audiência, isso é fato. É uma máquina de fazer novelas boas? Não, definitivamente não. Mas é uma opinião muito íntima e pessoal, por isso que eu não vou entrar no mérito, porque eu sei que o fandom do Valcir Carrasco é pesado e eu não quero hate de ninguém, mas eu também não consigo ser desonesto e não falar sobre isso, gente. O Valcir é divertidíssimo às 6 da tarde. O Valcir acerta em novelas das 11, algumas vezes. Às 7 da noite ele também acerta, outras ele erra feíssimo, na minha opinião. Mas às 9 da noite não dá, é inaceitável. Amor à Vida foi péssima. Tirando Matheus Solano e o Thiago Fragoso, que foram ótimos, que foi uma novidade incrível, uma trama das 9, um casal gay super bem aceito. Tirando isso, a novela toda é um grande erro. Depois vem o Outro Lado do Paraíso, que também é um grande erro. A Dona do Pedaço, então, eu não preciso nem entrar no mérito da questão. E aí, assim, eu acho que isso traz um rebaixamento incrível pro horário. Como eu falei, existem novelas que cabem essa coisa mais de apelo fácil, né? A Dona do Pedaço podia tranquilamente ser uma novela das 7. Ia ser
ótimo, né, assistir aquilo às 7 da noite. Uma coisa descompromissada, que fala de bolo, de doce, e que fala de um monte de coisa, de uma bagunça completa, enfim. E aí você vê autores incríveis sendo deixado em segundo plano. Mas falando da panela ainda, aí temos o Valcir Carrasco, aí nós temos o Daniel Ortiz, que é pupilo do Silvio de Abreu, desde Passione, que é um fã, confesso, do Silvio de Abreu, desde Sassaricando. Ele disse que assistia Sassaricando, que é um fã apaixonado, e que seguia, e tinha o Silvio de Abreu como um deus, assim, uma referência total e completa, e ele chega a se tornar um colaborador do Silvio de Abreu, até se tornar muito rapidamente um autor titular, escrevendo uma novela de uma outra autora, que era a Andrea Maltaroli, que veio a falecer, com uma sinopse pronta da novela Alto Astral. Então o Daniel Ortiz escreve a novela da colega, vai ao ar, tem uma audiência razoável, e ele consegue fazer um remake do Silvio de Abreu, que é Haja Coração, que é terrível também, mas tá lá firme e forte às 7 da noite. E aí vem com Salve-se Quem Puder, que é outra novela que não me apetece. Gente, não me apetece, não é pro meu gosto, não dá. Mas tudo bem, tem gente que gosta, mas você vê que é uma puxice de saco, uma panelinha, e isso é muito irritante. Temos Cláudia Souto também. Cláudia Souto é uma autora que fez uma novela, Pega Pega, que teve uma audiência razoável e zero de repercussão. Quem fala de Pega Pega, gente? Ninguém. Às vezes a pessoa senta pra ver porque não tem mais nada pra ver, né, na televisão interessante. E por costume liga a televisão na Globo e fica. Isso não quer dizer que a história seja sucesso se ela tem uma boa audiência. O que diz se o produto é sucesso é a repercussão. Pega Pega não teve. Mas Dona Cláudia Souto já tá na fila, já vem aí esse ano com Cara e Coragem. É uma novela que me atrai? É uma história que me atrai? Nada, em nada. Fala de dublês, vai falar de dublês. E não me interessa. Vou conferir pra não falar injustamente, mas não me interessa. Então, cria-se esse grupinho, cria-se essa panelinha, e é uma coisa muito chata. E aí, o que ele faz? Grandes autores ficam pra trás, são cancelados, são feitos de palhaço, como Alicia Manzo. Gente, a Alicia Manzo, ela teve uma minissérie aprovada chamada Jogo da Memória. Jogo da Memória prometia ser uma história incrível, polêmica, que ia falar sobre incesto. E ela ia ao ar, eu acho que em 2017? Isso, ela ia ao ar em 2017. Foi cancelada para 2018. Chegamos em 2018, cancelada definitivamente. Lícia escreveu uma novela linda. Ela só escreveu novelas lindas, né? Foram duas, mas foram maravilhosas. A Vida da Gente e 7 Vidas. Antes ela fez um seriado maravilhoso, que foi Tudo Novo de Novo, em 2009, seu primeiro trabalho solo, quando o Silvio de Abreu ainda não existia, com essa gestão infeliz dele. E a Lícia fica, desde 2015, sem ter uma trama aprovada. Quer dizer, ela é aprovada, o negócio entra em produção, ela é adiada até ser cancelada. Então nós perdemos o Jogo da Memória, que antes, primeiramente, se chamou O Que Nos Une. Ai, gente, cortou o vídeo aqui, tá? Vamos continuar de onde cortou. Então, o título da trama da Lícia era O Que Nos Une, um título lindíssimo. Aí mudou pra Jogo da Memória, e a gente naquela expectativa, e nada. Coitada, foi cancelada pela milésima vez. E aí eu volto a falar, né? Desde 2015, ela ficou 5 anos sem nenhuma sinopse aprovada, que foi aprovada, foi adiada. E nesses 5 anos, o Valcir Carrasco simplesmente apresentou 4 trabalhos, praticamente um por ano. Então, o que é isso? Não é uma panela? Não é uma puxice de saco? Dane-se se o cara dá audiência. Não pode essa coisa de vamos apostar no certo, vamos apostar no certo. É uma televisão, é arte. Tem, sim, que inovar, que ousar, que arriscar. Como é que ele pode adivinhar que um autor novo, um autor que tá anos fora, não pode fazer um barulho maravilhoso com uma trama, sabe? Então, assim, enquanto a Alicia fez 7 Vidas em 2015, o Valcir Carrasco fez Verdades Secretas, Eta Mundo Bom em 2016, O Outro Lado do Paraíso em 2017 e A Dona do Pedaço em 2019. Então foram 4 tramas. Então assim, gente, eu não preciso falar mais nada, né? E aí a Alice não é o único caso. A gente teve
Thelma Guedes e a Duca Rachid, que aconteceu a mesma coisa, tiveram uma sinopse aprovada para o horário nobre, O Homem Errado. Vocês se lembram disso? O Homem Errado viria depois de A Força do Querer. E aí o que ele fez? Depois de aprovar a produção e tudo, a novela já estava começando a ser gravada. Ah, não. Isso aqui não vai dar pra ser uma novela. Não vai dar, cancela tudo. Chama o Walter Carrasco pra fazer uma novela das 9. Foi aí que entrou O Outro Lado do Paraíso. Uma tremenda sacanagem. E aí fizeram o quê com as meninas? Vamos colocar elas no horário lá das 11. Tá, começaram a produzir uma novela pras 11. Não, agora elas vão para o horário das 6. Aí adaptam o negócio pro horário das 6. Não, volta pro horário das 11. Vocês acreditam que foi isso? Elas foram para as 11, foram para as 18, voltaram para as 11 até que definitivamente colocaram as 18 horas com Órfãos da Terra. Olha o suplício na vida dessas coitadas. Eu fico imaginando o suplício de ficar escrevendo e reescrevendo à mercê de um cara meio psicótico com o negócio de audiência, com o negócio de não tá bom. E o pior é que se fosse muda, refaz, para ser um sucesso estrondoso, tudo bem, mas não. Continuava ruim. O negócio ia ao ar e ficava ruim do mesmo jeito. Tipo, Órfãos da Terra foi uma novela ótima nos primeiros 2 meses. Depois eu achei que ficou chata. Eu parei de ver porque eu achei que ficou chata. Gosto muito de Thelma e Duca, mas fizeram isso com as coitadas. Ele fez isso, né? Quem mais tem aqui? Deixa eu ver. Maria Adelaide Amaral. Amiga de Silvio de Abreu. Imagina se não fosse, hein? Amiga de Silvio de Abreu. Não quer mais escrever novela das 9, ficou traumatizada com A Lei do Amor, né? Aí colocam ela pra fazer uma trama das 23. Maravilhoso! Maria Adelaide fez seus melhores trabalhos às 23 horas, que foram as grandes macro-séries, né, que ela escreveu. E ela decidiu escrever sobre Carlos Gomes, a minissérie, né, a super série O Selvagem da Ópera. Imagino que sairia uma coisa deslumbrante, porque Maria Adelaide sabe fazer novelas históricas como ninguém. E aí o Silvio de Abreu pega, cancela o horário das 23 horas, sem mais nem porquê. Maria Adelaide vai para as 18 horas. Agora, que ano, de que década, né, das 18 horas é que a gente não sabe. Porque tem uma fila gigante, ele não para de aprovar sinopses. E sempre sinopses de gente nova, que ele acha que ele tá inovando a teledramaturgia da Rede Globo. Estava, né? E aí vinha sempre nada com nada. E aí ele me escala Alessandra Poggi e Ângela Chaves. Essas daí, assim, estavam escaladas pro horário das 18, das 6 horas. Elas iam escrever uma novela chamada Em Nome do Amor. Aí o Silvio de Abreu resolveu promovê-las pro horário das 23 horas. Ele fez tanta bagunça nesse horário das 23 horas, que era uma coisa, assim, um projeto pra ser, eu acho, né, que era pra ser, assim, grandes clássicos da teledramaturgia, relidos, né, releituras, remakes de grandes clássicos. Eu achava essa ideia genial, né? Veio com Astro, depois teve Gabriela, aí teve Saramandaia, aí teve o Rebu. Era uma ideia muito boa. Eu acho até que podia intercalar entre um remake e uma inédita, mas depois acabaram-se os remakes, né? Só veio inédita, estragando o horário até extinguir com o pobre do horário. Aí colocaram as duas pra fazer uma novela das 8 às 23 horas. O Em Nome do Amor virou o quê? Os Dias Eram Assim. Gente, alguém lembra dessa novela? Quem lembra? Era ou não era um troço ruim pra cacete? Que novela ruim, gente. Tem até que tomar meu chá aqui, sabe? Que a minha boca já tá seca de tanta indignação. E aí ele resolve, então, dar uma novela pra cada uma fazer. Ficamos com o pé atrás, né? Duas autoras que fizeram uma novela tão sem graça, mas eu acho que Os Dias Eram Assim, às 18 horas, tinha mais chance de ser interessante. Porque aí elas pegavam menos pesado, né, no horário das 18, com o negócio da ditadura, colocavam mais um romance, e combinar muito mais. Elas tiveram que transformar uma história de amor, colocar um peso numa história de amor para as 23 horas que não tinha. Aí abusaram ali do negócio da ditadura, da tortura, da maldade, enfim. Aí então a Ângela Poggi ganhou o remake de Éramos Seis, que poderia muito bem ter sido escrito pela Alicia Manso, pela Maria Adelaide Amaral, que tem essa pegada, né, dessas histórias, mas deu pra Ângela Poggi. Ok. E aí aprova uma sinopse... A Ângela Poggi, tô doido já. A Ângela Chaves, tá? A Ângela Chaves é autora de Éramos Seis, o remake de 2019. Aí ele aprova uma sinopse de Alessandra Poggi pro horário das 9. Olha a cabeça desse homem, gente.
Aí veio alguém, né, falou assim, não, vamos colocá-la no horário das 6, né, primeira novela. E aí o ranço que eu já tava da menina Alessandra Pog no horário das 9 já diminui bastante no horário das 6. Começa a ler umas coisinhas da trama, que vai vir aí, acredito que em 2021, logo depois de Nos Tempos do Imperador, a novela Além da Ilusão. Simpatizo com a trama, gosto do elenco. Apesar de não curtir muito a Larissa Manoela, acho que ela é uma boa atriz, acho que ela vai se sair muito bem nessa trama de época. Tem o menino Rafael Witt, tem Cláudia Raia, tem Gabriela Duarte, que eu amo, tem Thiago Lacerda, Bárbara Paz, assim, um elenco que tá bom pra caramba. Então eu acho que a Alessandra pode fazer uma coisa bem legal. Mas são as escolhas do Silvio de Abreu que faz a gente tomar ranço dos coitados dos autores. Eu acho que eu não teria um ranço tão grande pelo Walter Carrasco, por exemplo, que eu confesso que eu tenho muita má vontade com o Carrasco, mas não é à toa não, gente. Mas se a culpa não fosse do Silvio de Abreu. Então é isso, gente. Eu fiquei muito feliz, eu acho que foi muito merecido. Eu acho que tem gente que não pode ter poder, né? Um poder desse tamanho. Mas o melhor de tudo é a substituição. Porque o diretor-geral de entretenimento agora é o maravilhoso Ricardo Waddington, que dizem que não é bolinho, que é linha dura, que é pesado, mas o cara é profissional pra caramba e só deu joia preciosa pro telespectador na sua direção de novelas, né? Ele escreveu a maioria dos... Ele escreveu, não, ele dirigiu a maioria dos grandes sucessos do Manuel Carlos e tantos outros. O cara tá à frente de tanta coisa bacana, Avenida Brasil. Meu Deus, se eu vou ficar falando de Ricardo Waddington, eu vou passar um vídeo inteiro. Então eu acho que é um... Fica a dica aí, viu, pra vocês. Se vocês querem que eu fale de Ricardo Waddington, da carreira de Ricardo Waddington, que é uma vontade que eu tenho, um desejo que eu tenho de trazer um quadro aqui no canal pra falar só de diretores, deixa nos comentários. E aí o Ricardo Waddington agora vai ser o chefão da teledramaturgia, que era um diretor que batia muito de frente com o Silvio de Abreu, porque meio que ele já tava ali um pouco acima do Silvio nas questões de escolha de novelas ou não. Eu sei que teve uma tretona entre os dois sobre a escolha de Avenida Brasil pro Vale a Pena Ver de Novo, que o Silvio não queria, mas o Ricardo bateu o pé e ganhou essa parada, e Avenida Brasil foi um sucesso. E agora ele é o chefão, e ele escolheu George Moura para o lugar de Silvio de Abreu. Então George Moura, que é o diretor de Amor de Mãe, que é uma novela ótima, né? Um grande trabalho, uma grande produção, e que só fez coisas muito finas, como as super séries, o Rebu, Onde Nascem os Fortes, as minisséries Amores Roubados, O Canto da Sereia. Então, assim, o George Moura é papa fina, né, gente? Ele é biscoito fino, ele tem uma sensibilidade, uma delicadeza para lidar com a arte. E eu acho que ele vai fazer escolhas muito maravilhosas, pelo menos para esse que vos fala, gente. Eu sei que é um pouco de egoísmo meu, mas eu acho que ele é um cara inteligente, ele não parece um cara turrão, um cara inflexível. Eu acho que o diretor de teledramaturgia, um bom diretor de teledramaturgia, tem que saber o que é bom para cada horário, para cada público. Eu acho que ele tem essa lucidez, essa serenidade que faltava ao Silvio de Abreu, né? Que deixou-se cegar pelo poder, porque eu só tenho essa explicação para dar para tanta sandice que o Silvio de Abreu fez na teledramaturgia da Rede Globo nas aprovações. Ah, também não posso deixar de falar de mais uma injustiça, Vincent Villari, que é um autor que eu gosto bastante, que escreveu tramas com a Maria Adelaide Amaral, Tititi, Sangue Bom, colabora com A Favorita, com Anjo Mal, com grandes séries, grandes minisséries, como A Muralha, A Casa das Sete Mulheres, Os Maias. Então, um tremendo de um autor que apresentou sinopses para o Silvio de Abreu que foram recusadas por pura picuinha, ficou traumatizado com o fracasso de A Lei do Amor. Então, é um talento que merece uma nova chance. Eu acho que agora ele vai ter essa chance, merece como todos os outros. E a Alicia, a grandiosa diva, minha amada, vai voltar agora com Lugar ao Sol. Tá perto, gente, falta muito pouco e não existe mais, eu acho, né? Não seja por causa dessa pandemia horrorosa, mas acho que não existe mais a possibilidade de um cancelamento. Porque com Silvio de Abreu a gente esperava um cancelamento, assim, faltando 24 horas pro negócio ir ao ar, sabe? A gente nunca tinha uma segurança. Mas agora acho que essa segurança vai chegar. E o George Moura está à frente. Eu tô muito feliz por ele. Se eu conhecesse ele, eu queria dar um abraço e agradecer. E também no Ricardo Waddington. Obrigado, Ricardo.
Obrigada, Jorge, por vocês existirem agora. Eu espero, né, não queimar minha língua, não me arrepender de estar falando nada disso, porque pode ser também que a gestão seja péssima, a gente nunca sabe. Mas eu acredito que não, que nada pode ser pior que o Silvio de Abreu, gente, nossa. Silvio de Abreu foi um surto coletivo. Mas eu espero que ele não seja esquecido no churrasco, que ele não caia no ostracismo, que ele volte a fazer novelas, porque eu sinto saudade do Silvio de Abreu escrevendo novelas. Desde que ele se recicle, não venha com uma nova Passione, uma nova Belíssima, muito menos um remake aloprado como foi Guerra dos Sexos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Acho que ele ficou longo, mas é um assunto que não dá pra parar de falar. Eu ficaria aqui mais uma meia hora trocando ideia aqui com vocês, tomando meu chazinho. Mas é isso. Se você gostou, deixa nos comentários, me fala tudo o que vocês acham sobre a gestão do Silvio de Abreu, quais novelas que vocês odiaram, quais novelas que vocês amaram, se eu tô falando asneira aqui, se vocês estão detestando toda essa minha opinião sobre ele, se eu não sei o que eu tô falando. Gente, coloca nos comentários, eu quero ler os comentários de vocês, mas assim, com parcimônia, tá? Sejam bonzinhos, sejam gentis, não briguem, não me matem, não me batam, tá bom? E se inscreve no canal se ainda não for inscrito, me segue nas redes sociais, compartilha o canal com os coleguinhas que gostam de teledramaturgia. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!